Oi, Ângela, Oi, tudo bem? Boa noite. boa noite. Desculpa a demora. O meu filho resolveu entrar agora. Tipo, eu falei com ele assim, ó, eu vou precisar sair. Eu nem falei para ele que eu ia fazer live, porque por enquanto eu nem falei ainda para ele sobre essa página. Ele sabe que eu tenho a página, mas por enquanto eu não fico muito falando, para ele não entrar aqui, porque não é bom, né? Agora durante o processo. Mas aí eu falei para ele assim, ó, 7h30 eu tenho um compromisso. 7h29 ele me ligou. Aí como que você. Aí eu fui tentando sair da conversa, e quando eu tentando sair, ele conversando mais. E aí você tem que acaba que você tem que estar continuando dando atenção, né? Aí com muito custo eu consegui sair, mas assim, mas é muito bom. Aí, tipo assim, vamos esperando o pessoal entrar. De todo jeito, se entrar poucas pessoas, a gente vai gravar e vai deixar salvo na página e depois o pessoal vai assistindo. Sem problemas. Mas é isso mesmo, a criançada é a prioridade agora na nossa vida, né? É, E ainda mais você que está fazendo tudo via online, né? Você tem que falar, não tem jeito. é difícil você não poder falar, é porque eu falo assim, cada minuto que você puder falar, nossa, é muito valioso, né? Tipo, eu falo que, você sabe o que eu tô falando, né? Se eu ficar explicando aqui muito, eu falo que às vezes se a gente for falar muito que a gente sente, né? A gente toma um tempo todo, assim, para poder ficar falando, e só quem já vivenciou o processo, está vivendo ele, sabe o que eu tô falando. Mas assim, então a gente quer viver cada minuto, né? Pô, é algo muito gratificante. Mas, boa noite, Nasce. Seja muito bem-vinda. Pessoal, a gente vai conversando um pouco a respeito da adoção. Vou deixar um pouco a Ângela falar, se ela quiser falar alguma coisa a respeito da adoção. Depois eu falo um pouquinho da minha experiência, né? Tipo, a gente vai tentar ser breve também, para não ficar uma live muito longa nem muito cansativa. E aí, se alguém tiver alguma dúvida também, que a gente possa responder, algo que eu possa falar também. Lembrando que a Ângela já está no processo, já avançou bastante processo, né? Já está com o filho praticamente já oficialmente, né? Na justiça, com certidão e tudo. Eu ainda estou num processo, então tem muita coisa que eu ainda não posso ficar falando. Então, aquilo que eu tiver no meu alcance para poder falar, eu vou falar. Se alguém quiser mandar pergunta, pode mandar. E se eu não puder falar, a Ângela vai falar, porque ela já está num nível mais avançado que o meu, tá bom? Aí você pode falar o que você quiser falar aí, tá bom, Ângela? Tá bom. Primeiro vou me apresentar, né? Sou a Angela Galfic. Vou falar um pouquinho da minha história, para quem não me conhece, conhecer. Eu também sou mãe biológica, tenho um filho chamado Felipe. E ele faleceu com 10 anos de idade. E aí, após o falecimento dele, eu então adotei. Entrei para filho da adoção e adotei. Adotei uma criança, que é o meu filho, razão do meu existir, chama João Pedro. Chegou para mim com 10, faltando uma semana para 11 anos. E isso foi em 2021. E agora, em 2023, o nosso processo se encerrou. Segunda-feira passada saiu a certidão e agora estamos aí fazendo um RG novo. Então, assim, já se encerrou, já está no nosso nome. Então, assim, essa é a nossa história resumida. Mas aí hoje vamos estar conversando sobre todo o processo de adoção, as dúvidas que vocês têm, né? Eu também tenho um canal no YouTube, que é Angela Galfic também, falando todo esse processo, dando dicas e tudo mais. Muito bom. Você quer falar diretamente ou você quer que eu pergunte? Tudo bem, né? Então, vamos lá então. Conta pra gente, Ângela, como eu falei, eu sei um pouquinho do processo. É claro que o processo de adoção, ele varia em alguns casos, né? Existe o processo, por exemplo, que você dá entrada pelo foro, existe o processo do adote por noite que muda muito, né? Conforme, que em alguns casos você precisa estar habilitado, outros casos às vezes não, né? Então, assim, e às vezes as pessoas confundem muito isso. Eu mesmo, no início, quando eles me ligaram, né, para falar sobre meu filho, eu fiquei um pouco confuso em relação a isso, por eu não estar habilitado.
Depois que eu fiquei sabendo que pelo Adote Boa Noite era um processo totalmente diferente, que não precisava estar habilitado. Mas, assim, claro que, independentemente de estar habilitado ou não, o processo, ele é praticamente, entre aspas, assim, o mesmo, né? A gente passa pelo psicólogo, passa pelo psiquiatra, tem autorização do juiz, do Ministério Público. Então, assim, não é uma coisa assim também, pelo fato de não estar habilitado, que é de qualquer forma também não. Tipo assim, é bem... Na verdade, é o processo de habilitação. Só que foi junto. Então, tipo assim, então, só que tem casos e casos. Então, eu queria assim, que você contasse um pouquinho como começou, quanto tempo que foi, quanto tempo que você conseguiu adoção. Como eu falo, né? Porque cada situação e cada caso é de uma maneira diferente. E eu queria que você falasse também o que você acha em relação, tipo assim, o que demora mais no processo de adoção, o que pode assim, ser mais rápido. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, depois eu posso também complementar um pouquinho uma experiência que eu tive em relação ao processo de adoção. Bom, o processo de adoção, ele não é que ele é rápido, ele é lento em algumas comarcas. Então, assim, por quê? Porque as comarcas, elas, infelizmente, os psicólogos, os assistentes sociais, eles trabalham por toda a região, por todos os problemas. Não é só a adoção que existe naquela comarca. Então, é todos os problemas e são os mesmos profissionais. E aí, o que acontece? Eles acabam que tendo muito trabalho e não dão conta. E é por isso que demora um pouco mais. O meu processo foi mais lento, porque foi bem no tempo da pandemia. E aí fechou o fórum, ninguém sabia como fazer, que antigamente era tudo presencial, hoje em dia não, é via Teams. Então demorou um tanto por conta disso, né? Mas geralmente a habilitação ela deve sair entre 9 meses e 6 meses, depende da comarca. Eu fui um caso extremo, porque, como você sabe, né, ficou um ano fechado a comarca, então demorou muito, né? Mas eu acredito assim que esse tempo que demora é bom. É ruim para nossa cidade, mas é bom porque dá tempo de você estudar, de você se preparar para adoção, fechar o perfil, porque quando você entra com um perfil meio que balanceado, mas aí você vai estudando, você vai vendo e vai abrindo o coração para abrir o seu perfil para crianças maiores, né? Que são as crianças que estão no abrigo. A maioria das crianças que estão no abrigo são adolescentes, né? E meninos. E a maioria dos pretendentes querem bebês, tá tudo certo, não tem nada errado com isso. Mas a gente sabe que então esse perfil vai demorar mais. Eu fiquei na fila só 40 dias. 40 dias. Tem criança, tem gente que espera um bebezinho e a fila demora 10 anos para conseguir um bebê. Então o que demora aí é o seu perfil. Porque na verdade, o que acontece, né? Quando eu assisti o curso, né, do processo de adoção, aqui pelo site do meu estado, e eu vi alguns casos que na verdade, eu vi não, né? A realidade do país. Que hoje no Brasil existe um número muito grande de pessoas que querem adotar com a quantidade de crianças que tem, né, na idade de 0, vamos por 0 a 5 anos, que é um perfil que ele é mais concorrido, né? Eu, por exemplo, não quis optar por essa idade, por achar que eu acho que essa idade, essa é a minha opinião, claro, respeito a opinião de quem adota solo e que é essa idade, mas para mim, na minha visão, na minha realidade hoje, eu via que seria um pouco mais complicado, porque quero ou não, tem as 0 a 5 anos, além de saber que ia demorar muito, né, principalmente por ser um perfil solteiro, e saber que vários casais concorrem nesse perfil, e achar também que seria preferível, de repente, uma pessoa que talvez tivesse um tempo maior, não que o adolescente não precise de atenção. Porque não, o adolescente ele tem uma certa assim, independência, ele consegue fazer alguma coisa, outra, né? Então, assim, é mais fácil. Uma criança de 0 a 5 anos, você precisa se dedicar totalmente a ela e tem que ter alguém junto com você. Como no meu caso, eu optei por adotar solteiro,
Então não seria algo que talvez eu conseguiria me encaixar nessa idade. Mas igual a Angela falou, né? Não está errado também, cada um pensa de uma forma, e a gente também tem que encaixar a nossa realidade. Né? Não adianta você falar, eu vou adotar porque de 0 a 5 anos, e aí para agradar alguém que acha que você adotar o adolescente é um absurdo. Não, eu acho que cada um que tem que encaixar na sua realidade, saber realmente aquilo que quer, e ter um preparo, né? Porque a adoção é isso. Isso não é simplesmente você acordar do dia para a noite e falar, eu vou adotar. Não existe isso. Eu falo por experiência própria. Né? Muitos anos atrás, quando eu pensei, passou pela minha cabeça em querer adotar, eu cheguei no fórum. Né? E quando eu peguei os documentos lá, na hora, assim, sabe como quando você olha assim, não, esse negócio dá muito trabalho, quero mexer com isso não. Só que hoje, na minha visão em relação a isso, que eu vejo, que não é porque eu julguei ao momento, é porque realmente eu não estava preparado. Porque talvez se eu tivesse ele simplesmente por emoção feito, talvez não teria dado tanto certo igual está dando agora. Então, hoje não, hoje eu me preparei para isso, porque não é só preparar para adotar, simplesmente adotar. Né? É um preparo todo na sua vida, no seu emocional, no seu psicológico, né? Porque a adoção não é um mar de rosas, filho não é um mar de rosas. Do mesmo jeito que um filho biológico tem as suas dificuldades, dá ali seu trabalho, tem o seu lado, como assim, rebelde, o filho adotivo também vai ter. Só que não é diferente, então você tem que ter até para você ter um filho biológico hoje, para falar a verdade, você tem que ter um preparo, né? Não é de qualquer jeito. É por isso que muitas pessoas aí hoje têm filho e não dá conta de cuidar, deixa jogado por aí, Por mas é isso igual aquilo. o processo demora um pouco, né? Por isso que o processo demora um pouco. Exatamente. Mas se você for ver, ele não demora. Porque quais são as documentações que ele pede? Você já tem em casa. Então, as documentações não, documentação normal. O que entra aí de diferente? O atestado físico e mental, para provar que você é uma pessoa que não está assim, em fase terminal, você pode cuidar da criança, né? Passar com a entrevista com assistente social e psicóloga. Porque muitas vezes a pessoa que vai adotar, a motivação dela é errada, às vezes. Às vezes a pessoa quer adotar para fazer um bem, entendeu? Não para ser pai, definitivamente, mas para fazer um bem para aquela criança. E para isso, existe um apadrinhamento afetivo. Então, por isso que tem que passar por entrevista, né? Ou às vezes a pessoa, que no meu caso, eu perdi um filho, mas eu passei por um tratamento psicológico e tudo mais. Mas tem pessoas que não passarem. Às vezes a pessoa quer substituir aquela criança que faleceu por uma outra. E isso acontece. No começo é assim mesmo. Você ter aquilo, né? Como você falou, adoção não é um ato de caridade. Se você entrar num processo de adoção pensando que você vai estar fazendo uma caridade, eu te sugiro você a se preparar melhor. Não você deixar nem de adotar, mas se preparar melhor, né? Porque igual eu falo, às vezes, eu, por exemplo, não vou dizer que durante o processo de adoção não tinha alguns pensamentos que eram errados. Eu tive alguns pensamentos que durante o curso eu fui vendo que não era correto. Então eu me policiei, mas eram coisas mínimas, né? Porque também a gente não é perfeito. Às vezes a gente tem uma visão... Você vai amadurecendo, né? A gente amadurece. E vai amadurecendo. Por exemplo, se eu ouvi o Afonso falar até no Facebook lá, e assim, até meio que dei uma resposta para ela falando que ela achava um absurdo a forma que os psicólogos, o psiquiatra abordou ela para fazer perguntas. Aí eu, assim, simplesmente respondi para ela, o que a gente tem que entender, nós que estamos... Lógico, a gente sabe que realmente, às vezes, tem coisas que aparentemente parecem exagero. Mas a gente tem que entender também que o psicólogo, o psiquiatra, não são amigos nossos. Né? Eles não estão ali eles são amigos meus, eles são amigos da Ângela, eles são amigos. Eles estão ali para fazer o trabalho deles. E tem, sim, aqueles que são sérios, que estão ali protegendo a criança e o adolescente. Então assim, eles estão protegendo a integridade da criança e do adolescente, porque eles têm uma vida, eles têm uma história de vida, né? Outros foram entregues no abrigo quando nasceu, outros já têm um processo de problemas familiares, de repente de abuso, ou o que aconteceu dentro de casa, que foi judiado pelo pai, pela mãe, por algum familiar. Então, assim, eles têm um histórico pesado em cima deles. Então, por que todo esse preparo?
para que ele não venha passar isso novamente, para que a pessoa que quer adotar, ela entenda que o processo não é simplesmente você adotar por adotar e amanhã você desistir, porque não é uma mercadoria, né? Então você tem que entender que filho é um desafio, né? O seu filho, você tem um filho biológico, o filho por meio da adoção também, ele deixa de ser um filho adotado, ele passa a ser seu filho, então ele é um filho, né? Ele tem as mesmas atitudes que um filho biológico pode ter, que é ser rebelde, de repente dar um trabalho. Então, a mesma estrutura emocional que você vai ter para cuidar de um filho que é biológico, você vai ter para cuidar de um filho que é por via da adoção. Porém, a diferença é que, às vezes, o biológico ele tem aquela criação familiar e aquele filho que ele não foi criado com a família, ele vem, como eu disse, com todo o histórico que você vai precisar ter cuidado, zelo. Igual eu vi uma página que eu tenho da Mãe por Amor, né? Ela falou hoje o que acontece, que você tem que saber a forma que você fala, o que você fala. Então, assim, você tem que ter todo um cuidado, entendeu? Porque uma palavra que você falar é difícil para eles ouvirem, né? Então, assim, por isso que eu falo, por isso que existe esse processo, para mim chegar onde eu cheguei, você vê, todos os dias a psicóloga, até eu chegar nele, era bater na tecla. Você tem certeza que você quer isso mesmo? Vai dar continuidade? E isso foi o quê? Eu vi isso quase um mês. E foi o que eu quis. Então, assim, ela contou a história de vida dele, falou como que ele era. Eu já conheci algumas atitudes dele sim, que às vezes, né, tem a parte que é meio rebelde. Mas eu falo assim, que criança e adolescente hoje não é, né? Que não tem o seu lado rebelde. Eu já fui, né? Já dei maior trabalho para minha família. Então, assim, trabalho que eu falo assim, né? De adolescência, essas coisas. Então, assim, se você pensa em adotar uma criança ou adolescente, achando que vai ser um mar de rosas, você está super enganado, porque não vai. Na verdade, eu penso assim, que o processo, né? Quando a gente vai adotar, a gente quer ser muito pai e mãe. O nosso desejo é esse. Mas eles não estão procurando isso. Nós estamos procurando os filhos, mas eles estão procurando pais para aquelas crianças, né? Nós sabemos que as crianças que estão institucionalizadas hoje no Brasil não estão lá porque, olha, eu não tive condição financeira, então estou entregando para o Estado. Não. Eles estão lá porque eles foram, digamos assim, eles não tiveram o cuidado que os pais deveriam ter, né? São crianças vítimas de estupro, foram espancados, foram negligenciados em todos os sentidos e aspectos, né? O Estado não tira uma criança que está sendo bem cuidada por um pai, não. Ele tira porque aquela família, ela estava sendo ruim para aquela criança. Uma família desestruturada, que não tem não tipo tem assim, coloca... nenhuma, por isso é retirada. E aí o processo é feito em cima disso. Então, como que eles vão tirar de uma família biológica que não tem estrutura para pegar pais que também não têm estrutura nenhuma e colocar essas crianças juntas? Jamais. Então, por isso que esses psicólogos e esses assistentes sociais, eles estão ali para ver qual é a sua reação, fazer as perguntas, e se eles perceberem que existe alguma coisa ali diferente, eles vão averiguar. Então, assim, é o que eu falei, não procura filhos para nós, eles procuram pais para as crianças. As crianças estão sempre em primeiro lugar. E a gente, né, que somos os pais adotivos, estamos em segundo plano. Primeiro plano sempre vai ser as crianças. Por isso que demora. Me responde uma pergunta. Primeiramente, eu queria novamente falar que sejam todos que chegaram aqui depois na live muito bem-vindos, tá? Eu queria perguntar para você, eu quero falar isso depois, mas eu quero ouvir de você. Quanto tempo, né, que levou a aceitação do seu filho com você, aceitação em questão de, né, de primeira vez que ele te chamou de mãe? Como é esse processo? Porque a gente sabe que cada caso é uma realidade diferente, né? Eu ouvi hoje uma mãe falar, que eu postei lá no Facebook, lá, eu fiz um comentário,
E ela falou que o filho dela, que já está com ela até hoje, não chama ela ainda de mãe. Mas, assim, igual eu tô te falando, é todo um trabalho, né, que você tem que ter para que a criança precisa pegar ela quer se sentir confiável com você para que ela possa chegar a esse ponto. De repente ela quer até fazer, mas de repente ela se sente ainda insegura. Mas eu queria saber de você, claro, se você quiser falar e quiser falar bem resumido, como que foi com você e o que mudou na sua vida, o que transformou na sua vida, né? Você falou em relação, infelizmente, da perda do seu filho, mas a partir do momento da adoção, né, como que foi, quanto tempo levou para que ele pudesse te chamar de mãe, chamar teu esposo de pai, como que foi? Conta um pouquinho para a gente, para você poder, as pessoas poderem saber mais ou menos como que é esse processo. Bom, a gente viu o vídeo dele, né? A gente fez um vídeo, mandou para ele. E ele viu também. E aí, quando a gente foi conhecer ele pela primeira vez, eu fiquei muito nervosa. Parecia que eu tava tendo neném mesmo. Pressão subiu. Nossa, passei muito mal. Aí conheci ele é muito tímido. Meu filho é muito tímido. No começo, ele não me chamou de mãe. E o Reinaldo também não. Não chamou ele também de pai, não. Também não chamou de tio. Era apenas Ângela e Reinaldo. E aí, quando a gente foi passar as 3 noites com ele na cidade de origem dele, a gente teve que alugar um lugar para ficar. No primeiro dia, a gente estava fazendo comida junto, que eu levei as coisas para cozinhar, e aí ele chegou pro meu marido e falou, papai. Aí quando ele falou, papai, foi tão assim, normal, que eu olhei pro meu marido assim, o meu marido olhou para mim assim, né? E aí a gente deu risada, já fiquei feliz. Aí o Renato ficou super feliz, tal, porque eu vi essa palavra pai novamente pra gente, tinha todo um significado. E aí então foi assim, meu marido foi o papai primeiro. E aí comigo acho que foi uns 2 dias depois, ele me chamou de mamãe. Mas o primeiro foi o papai. E a gente teve assim uma dificuldade no começo, por conta de que meu filho, ele não teve acesso com o genitor. Mas ele tinha a genitora, né? E tinha uma irmã, que tem uma irmã, e essa irmã, ela era como se fosse mãe dele. Então, para ele, havia essa mais uma mãe. Então, a gente teve uma dificuldade maior na nossa vinculação, mas nós vencemos isso. Hoje nós estamos muito bem vinculados, graças a Deus. Mas foi complicado no começo. E me fala também, como eu perguntei, o que mudou na sua vida? Porque eu falo que muda muita coisa. Eu falo assim, eu acho assim, filho de uma certa forma muda muito, né? A rotina, de repente a maneira de pensar, de agir, enfim, de pai e mãe, né? Seja biológico por via adoção. Queria saber o que você sentiu, o que você sente até hoje. Eu acho que cada dia é uma novidade diferente. Olha, o que mudou para mim foi que o João Pedro trouxe para minha vida o colorido que faltava, né? Quando meu outro filho, Felipe, foi morar com Deus, a vida ficou cinza. João Pedro me trouxe essa alegria, esse colorido novamente. E o João também me trouxe mais força, mais garra, mais determinação, porque o João é muito corajoso, né? Sair do ambiente que ele estava e vir para uma casa de pessoas que ele não conhecia e se abrir, porque ele se abriu para a gente. Ele confiou na gente, né? Então, hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais corajosa, mais focada, aprendendo com ele, sempre com ele. A determinação dele de não desistir, porque ele não desistiu da gente, sabe? A gente passou alguns perrengues no começo. Então, tipo assim, eu também não podia desistir dele. E ele também não podia desistir da gente. Até a gente conseguir se vincular. Então, assim, o João trouxe muita luz para mim. Muito brilho na minha vida. Muito bom. Então, eu vou falar agora como que aconteceu comigo, né? Eu acho que, assim, eu particularmente, eu não esperava, assim, acontecer tudo como aconteceu muito rápido. Eu falo que, assim, Deus,
Eu acho que de todas as coisas que, eu falo isso muito bem claro, assim, que de todas as coisas que Deus fez na minha vida, eu, assim, sou grato a tudo, né? Eu, igual eu falei esses dias, só de eu estar de pé, com saúde, para mim já é um grande feito de Deus, né? Deus tem, por mais que às vezes a gente seja falho, fraco, mas Deus ele sempre permanece fiel na nossa vida e isso é muito válido. Mas eu falo que, assim, de todas as coisas que Deus fez na minha vida, eu acho que foi a mais importante e brilhante da minha vida. Porque quando eu optei pela, quis entrar no processo de adoção, como eu falei para todo mundo, minha ideia era adotar de 8 a 14 anos. Né? Esse era o meu intuito. Só que eu não imaginava que Deus ia fazer de maneira diferente. Porque a gente, às vezes, planeja de uma forma e Deus vem e planeja de outra totalmente diferente. E às vezes, igual eu falo, às vezes a gente não entende, né? Na verdade, hoje eu entendo. Hoje eu vendo ele, eu entendo muito. Mas antes a gente fica, assim, tentando entender. E aí, eu com essa ideia, né, de entre 8 a 14 anos, entrei com o processo, beleza. Aí até um dia que jogaram naquele grupo que a gente tem, né, o grupo de adoção que a gente tem no WhatsApp, e alguém jogou lá aquela página Adote um Boa Noite. E nisso, eu estava no computador e eu abri o site. Ô, Ângelo, assim, eu vou falar para você. Eu abri o site, a primeira foto que eu vi foi a dele. Tipo assim, parece que é algo... Eu bati o olho assim nele e, assim, era como se Deus falasse para mim, é ele. E aí eu olhei a foto dele, abri, vi a idade dele, aí algo veio no meu coração assim, meu Deus, meus 17 anos. Mas eu pensei por 8, 14, não, mas 17 anos. Pensando comigo, né? Eu conversando com Deus. Só que, assim, em nenhum momento eu quis questionar, não, a idade. Mas foi a forma que eu quis falar com Deus para ter certeza que realmente era aquilo que eu estava vendo. E aí, além dele, eu olhei um outro casal de irmãos, né, que tinha lá. Só que sim, aí eu abri e achei lindos os irmãozinhos, mas algo falava no meu coração que não era. E eu também falei, não, irmãos, se tivesse que ser, beleza, mas eu não quero irmãos por enquanto, por agora, se futuramente, né, Deus preparar, beleza. Mas agora, no momento, não é o que eu quero. Eu quero pelo menos ter um filho no momento. E tá. E aí eu abri de novo. E eu sei que eu fiquei uns 2 dias abrindo toda hora. Quer saber de uma coisa? Vou preencher o formulário. Eu preenchi o formulário. E depois, 2 semanas depois, me ligaram. E assim, eu fiquei muito impressionado da forma que foi todo o processo e como tem sido. Aliás, sido muito rápido. A aceitação dele para comigo. Tanto que, assim, eu vou resumir bem, porque se eu falar tudo aqui vai ficar muito longa a live. Mas no primeira live que eu fiz com ele, na verdade, eu fiz o vídeo também, igual você fez, né? Foi um dos... Quando você até pediu pra gente gravar lá, né, sobre qual que era um dos nossos medos. Na verdade, eu nunca tive medo de adotar. Eu não tenho medo de enfrentar nenhum desafio que vier, de verdade, porque eu acho que Deus, ele é um Deus que, se ele permite aquilo, ele te dá capacidade, estrutura emocional para poder você conseguir vencer cada desafio. E aí, eu fiz o vídeo, e assim, eu acho que foi a parte mais difícil, porque eu pensava assim, meu Deus, ele vai ver o vídeo, e será que ele vai gostar, não sei o quê. Tá, aí quando a psicóloga falou que ia fazer o vídeo, eu fiz 50 vídeos para sair um. Eu sou assim, eu conversando com você aqui, até na live ao vivo ainda é tranquilo. Mas, por exemplo, se eu estivesse aqui já sozinho, já não era a mesma coisa. Eu ia estar gaguejando para falar, já não ia estar a mesma coisa, não. Tanto que você falou para gravar o vídeo, eu fiquei, meu Deus, porque realmente eu tenho uma certa dificuldade com câmera ligada perto de mim. Mas tranquilo. Mas assim, e aí gravei uns vídeos, aí mandei para a psicóloga, e a psicóloga pegou e me deu algumas sugestões em relação aos vídeos que eu estava gravando. Falou, tá muito bacana, mas eu vou te dar algumas sugestões para ficar melhor. E aí eu peguei, gravei do jeito que ela falou, mais ou menos, da forma que eu também achei que eu estava sentindo realmente. E ele viu o vídeo. E aí, na hora que ele viu o vídeo, ela falou para mim, olha, Rodrigo, ele pediu para pensar. E assim, ela falou que ele já tinha passado por alguns processos, onde que ele tinha rejeitado já alguns tendências para adoção. E eu falei com Deus, ó, se ele pediu para pensar, então já é um primeiro passo. Pensar não quer dizer que ele não vai querer.
E aí uma das respostas que eu obtive dela foi que quando ele viu o vídeo, ele pediu para pensar porque a preocupação dele era porque lá ele já tem muitos amigos, ele ia ter que sair do estado de São Paulo. Só que antes disso tudo acontecer, ele já tinha falado que tinha pretensão de ser adotado por pretendentes fora do estado de São Paulo. E um pouquinho antes também, antes disso acontecer, ele também falou que não queria mais ser adotado porque ele queria trabalhar e estudar e seguir a vida dele, pela idade que ele tem. E aí a psicóloga perguntou para mim, quer dar continuidade? Eu falei, quero, e vou até o fim, até ouvir a resposta dele. Porque é o que eu falei, filho não é mercadoria, né? Você põe ali e aí fala, não, então tá, não deu certo, não é assim. Né? Eu acho que tudo tem um propósito. E se não fosse para ser, eu ia esperar um tempo, né? E daria continuidade. Mas assim, eu procurei me controlar a minha ansiedade, ficar mais a minha e acreditar que tudo daria certo, porque algo me chamou a atenção, que era ele. Quando ele aceitou, a psicóloga fez o primeiro vídeo com ele, que eu vou pular direto pro vídeo. No primeiro vídeo que a gente começou a conversar, aí ficou a psicóloga do lado dele, ficou o pessoal do abrigo. E assim, na verdade, a gente conversava como se não tivesse ninguém perto. Assim, foi algo tão de Deus, porque eu, particularmente, eu tenho meio que essa timidez um pouco, assim, tipo, mais uma situação dessa, pessoas ouvindo. Só que, assim, foi algo tão aleatório, tanto da parte dele quanto da minha, tanto que a psicóloga ainda falou comigo, né, um dia antes da live dele. Ela falou, Rodrigo, você procura ter um certo controle, não tira a conclusão precipitada dele, porque pode ser que ele fique mais tímido devido às situações que já passou na vida, pode ser que ele vai ficar mais quieto, pode ser que ele não retribua aquilo que você está esperando. Então não tire conclusão daquilo, porque às vezes ele vai se soltando com o tempo. Beleza. Só que assim, ele me surpreendeu muito, assim, a forma que ele conversava. E aí eu comecei a conversar com ele, conversando. Aí eu lembro que quando foi chegando no final da live, ele virou pro rapaz do abrigo e falou assim, a gente precisa marcar outra live o quanto antes. E aquilo, assim, eu fiquei surpreso com a forma da reação dele. E assim, eu falei meu Deus. Falei, beleza. Aí a gente saiu da live, a gente acabou de desligar a live, o rapaz do abrigo já veio, o diretor do abrigo já veio e já falou comigo, falou, vamos marcar a live para quinta. Eu falei, beleza. 10 horas da manhã. Eu falei, beleza. Aí marquei a live para quinta. Aí no momento que a gente. Aí nesse dia a gente já ficou sozinho. Né? Que o primeiro dia se compõe e no segundo dia a gente já fica conversando sozinho. E aí ele começou a me fazer perguntas. E sim, coisas que ele já tinha perguntado na terça-feira da live, ele começou a me perguntar de novo. E na quarta, eu lembro que alguém no grupo lá, nossa, falou assim pra mim assim, nossa, que legal, eu contando da live, falou assim, que legal que foi a live. Por que você não já pede ele pra você chamar ele de filho? Eu falei, olha, claro que, pela primeira impressão que eu tive com ele, seria o meu maior sonho em fazer. Mas eu não vou fazer, porque eu acho que isso é um pouco invasivo para mim fazer com ele agora. Por isso que você falou aí, né? Foi o tempo, você deixou o tempo dele. Porque pra gente, porque igual você falou, não é a gente que está adotando eles que estão adotando a gente primeiro. Então, tipo assim, é uma coisa que você precisa deixar a criança ou adolescente, ele se sentir confortável. Porque, de repente, eu falar para ele assim, não, filho, não, filho, pode chamar de filho? Ou ele ia sentir que eu estava com muita pressa, ou ia sentir que eu estava sendo muito invasivo com ele, ou de repente ele aceitaria, de repente por carência, por medo né, como se diz, de eu achar que ele é obrigado a aceitar, e não é assim. Então eu falei assim, deixa o momento dele, ele vai aceitar. Beleza. Aí quando foi na quinta, na hora da live, ele pergunta daqui, pergunta de lá. E aí na hora que eu estava respondendo as perguntas dele, ele parou assim na live, assim, falou, ah não, tá bom, peraí, deixa eu falar um negócio, eu preciso falar, preciso tirar isso da minha cabeça nessa reação. E aí na hora, duas coisas veio na minha cabeça. Ou eu falei alguma coisa que ele não gostou, ou ele vai encerrar aqui e acabou. Assim, eu falei, não quero mais. Aí ele começou a falar, e é onde que eu dou essa dica para as pessoas, não daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu coisa não, mas do que eu vi, do que ele me transmitiu para mim, do que precisa ser feito num processo de adoção. Ele falou para mim assim, olha, não sei se você sabe, mas eu rejeitei 3 adoções. Inclusive eu estava fechado a adoção e teve outras coisas que eu não vou entrar em mérito aqui agora nem em detalhe. Porque algumas coisas, igual eu falei, não é bom a gente ficar falando, que é coisa mais particular.
Mas ele falou assim que um dos motivos das adoções, ele falou para mim assim, um dos motivos que eu rejeitei foi porque quando os pretendentes me falaram a respeito da adoção, eles falavam muito que eles queriam me adotar. E eles não tinham, por exemplo, uma perspectiva, assim, por que eles queriam me adotar? Tipo, eles não falavam qual que era o real motivo da adoção para eles, né? O que eles queriam, através da adoção, me adotar. Então, eu não me senti seguro, né? E aí teve a situação também de que, quando que você dele ter falado de que um dos pretendentes que queriam adotar ele também, que tinha perdido a mãe, por isso que é muito importante, igual você falou no caso da perda do seu filho, mas você não pode adotar um filho querendo preencher o vazio de alguém que já se foi. E ele falou que esse pretendente perdeu a mãe e que ele sentia que no momento que ele falava, ele estava querendo adotar ele para preencher o vazio de ter perdido a mãe. Então ele não se sentiu segurança em relação a isso. Por isso que é muito importante a gente ouvir essas coisas e a gente entender que a gente nunca pode querer preencher vazios adotando outra criança, porque isso não funciona. Aí, beleza. Aí ele falou assim, só que eu vi algo diferente muito grande em você. Foi porque na hora que você estava falando na live, eu prestei atenção no que você estava falando. Você falou que você estava disposto a me amar, me dar carinho, atenção, a construir uma história de vida junto comigo, a tratar os meus momentos bons, ruins. Isso me chamou muito atenção, porque isso para mim vale muito mais do que um simples fato de adotar. Adotar, qualquer um pode me adotar. E aí, você vê, por isso que eu falei, né? Tudo tem um momento. Naquele mesmo dia, ele falou para mim assim, e eu queria te fazer um pedido, que não sei se você vai gostar, se você não quiser me responder agora, você não precisa me responder, pode falar depois, não precisa se assustar, mas eu não quero te chamar mais pelo nome, eu posso te chamar de pai? E aquilo assim, na hora eu assustei, e o que eu achei mais incrível, assim, da parte dele, é que ele virou para mim e ele me pediu desculpa, todo tempo desculpa. Eu falei, não, filho, você precisa pedir desculpa. Claro que pode. Então, assim, através daquela atitude dele, da reação dele, em todos os sentidos, tanto que, assim, assim, ao mesmo tempo que eu queria me aproximar dele, eu falava com Deus no meu coração, oh, meu Deus, se não for para ser, não deixa nem eu chegar perto dele. Vai doer, porque a gente cria expectativa? Vai. Mas, assim, mas eu não quero sair ferido, também não quero ferir ele. Então, assim, se não for para cima, não deixa nem eu chegar perto. E aí, depois disso, né, graças a Deus, a gente continuou fazendo live durante semanas e semanas, depois liberaram a presencial. Hoje eu estou na visita presencial, já estamos quase concluindo o processo. Mas, assim, e eu falo assim, que muda radicalmente na sua vida. Tipo assim, a forma que você conversa com as pessoas, a forma que você age, porque quando você tem um filho, você já não faz as coisas mais pensando só em você. Você faz as coisas pensando nele. E, assim, eu vou ser sincero, Anjo, a forma que ele retribui todo esse amor e todo esse carinho é inacreditável. Assim, eu não acredito. Tem hora que eu olho para ele assim, eu fico impressionado com as atitudes dele, com as reações dele quanto a mim, entendeu? A forma que ele retribui, a forma que ele fala que ama. Eu entro no abrigo, assim, ele a todo tempo tá me abraçando, ele todo tempo tá... Tem os ciúmes, né? Tem esse lado de ciúmes, porque, assim, a criança e o adolescente que ele é adotado, ele tem um lado... Não é questão de ciúmes, ele tem uma insegurança. Ele tem medo de você desistir, ele tem medo que ele passe outras situações que já passou na vida. Então, assim, e houve uma que adotou, ela falava que os filhos que são adotados, eles vêm com um escudo. Qual que é esse escudo que eles têm? É um escudo onde que eles estão ali se protegendo. E você tem que quebrar esse escudo, de que forma? Dando amor, dando carinho. Eles querem ver, ouvir de você que você ama eles. Eles querem se sentir seguro com você. Não é simplesmente, por isso que ele falou, não é simples fato simplesmente de você adotar, não é. Então, ela falava, você tem que quebrar esse escudo dele. Pode chegar algum momento que você vai chamar a atenção do seu filho por amor, que ele pode falar para você assim, você não é minha mãe, você é meu pai. Então, você vai ter que ter uma estrutura emocional para que ele, para que você mude aquilo na cabeça dele. Por quê? Porque não é porque ele está se rebelando, não é porque ele é ruim, não é porque ele está se sentindo ofendido
na verdade, sabe o que ele quer ouvir de você? Que você ama ele de verdade. Ele quer ter a certeza de que ele pode realmente contar com você quando ele precisar. Então, assim, isso tem me quebrado muito, assim, em relação a isso. Quebrado, assim, não é quebrado, falo assim, essas atitudes dele têm me quebrado muito, assim, de maneira positiva, quebrado, porque eu falo assim, emocionalmente, a gente começa a mudar muitas coisas que a gente começa a fazer. Então, assim, e gente, falar para você, a coisa mais incrível, eu falo assim, esse final de semana agora eu não consegui visitar ele. E, assim, é a coisa mais difícil que existe, porque é uma parte de você que parece estar longe. Parece não estar longe, né? Então, só que, assim, ele faz questão de quase todos os dias me fazer vídeo comigo. Quando ele não consegue fazer vídeo, ele manda um áudio. Então, tipo assim, e ouvir da boca dele a todo tempo, pai, te amo, é a coisa mais linda que existe. Ele falou para mim assim, falou, pai, eu não esperava que eu, na idade que eu tô, alguém ia poder me amar, alguém ia poder me adotar. Então, entenda uma coisa, gente, essa questão de idade, esquece isso. Uma criança pode te dar trabalho, um adolescente pode te dar trabalho. Não tem diferença. Ah, mas eu vou pegar uma criança de 0 anos, vou moldar do meu jeito. Pode ter trabalho do mesmo jeito. Não é aquelas crianças biológicas que dá trabalho para o pai. Então, assim, isso é inferior. Então, Eu se você tiver... vejo assim eu vejo assim que as crianças maiores, eles sabem da necessidade de que é difícil de ser adotado, né? Meu filho, quando ele veio para cá, essa semana passada eu estava conversando com ele, falando que ia fazer um vídeo sobre medos, e eu queria saber quais os medos dele também, que eu vou falar no vídeo. Aí ele falou assim, mãe, eu não tinha medo. Eu falei, mas você tinha medo de ficar sem sua irmã, não tinha? Ah, não, isso aí eu tinha medo. Aí eu falei assim, então, isso já era um medo. Mas eu tinha medo da mãe e do pai maltratar você, fazer alguma coisa ruim com você, porque você não conhecia a gente. Daí ele falou assim, mãe, como é que uma pessoa que lê a Bíblia vai fazer mal pra mim? Eu falei, mas como é que você sabia que eu não tinha Bíblia? Não falei pra você. Eu falei, mãe, o jeito que vocês conversavam comigo, vocês falaram, fizeram vídeo. A gente percebeu, né? Ele e a irmã dele, né? Que vocês eram gente que lia a Bíblia, que vocês não iam fazer mal pra mim. Então eu pensei medo nenhum. Então, pra você ver a inocência, a coragem dele, né? Vim morar com um casal numa cidade distante e assim se abrir. Então, isso me mostrou que é assim, quando eu esperei o sim dele, foi o sim verdadeiro, né? Que ele estava disposto a lutar por nós. E nós estávamos dispostos a lutar por ele. Primeira vez que eu vi o vídeo dele, eu me emocionei muito, chorei demais. Eu vi assim, uma semelhança muito grande com o meu outro filho, né? E até a pessoa fala, nossa, como eles são parecidos. Parecia o amor de Deus, né? O amor de Deus transforma. Até o que não é parecido vira parecido. Não é assim que você vê? As pessoas falam assim, depois que adota, nossa, mas é a sua cara. Mas não é, que o amor transforma realmente as pessoas. E eu vou falar assim para você, Ângela, não é que eu sou muito seco, mas assim, eu tenho uma certa dificuldade de me emocionar muito fácil. Se eu tenho, assim, não sei, se é pela criação que eu tive. Mas assim, ele conseguiu, eu falei para ele que ele conseguiu fazer o que ninguém nunca conseguiu fazer na minha vida. Tipo assim, me emocionar. Ele teve um dia que eu saí de lá, eu abri, que eu fui para a rodoviária, e meu ônibus era, acho que era 9 horas da noite. E ali eu sentei ali ia sair lá da Barra Funda, eu sentei ali na Barra Funda e fiquei, assim, e eu comecei a mandar mensagem para ele, conversando com ele. E falar para ele, eu falei para ele, filho, te amo muito, você pode ter certeza que eu puder fazer para poder estar sempre do seu lado, eu vou fazer, a gente vai construir a história juntos, fiquei falando. Você viu, eu te mandei até mensagem de... E aí, uma certa hora, ele mandou mensagem e falou assim, pai, eu também não te falo muito, porque eu fico, às vezes, sem jeito de falar e eu não quero te ver você triste. Mas quando você vai embora, eu sinto muita falseta e eu te amo demais. E tipo assim, aí você pensa, eu na rodoviária, ouvindo aquilo, quase indo embora. Aí tava tendo o jogo do Palmeiras lá, tinha acabado o jogo, lotado de Palmeiras na rodoviária, e eu abrindo a boca de chorar. Aí eu falei assim, alguém vai achar aqui que eu te perdoo, eu tô chorando. Porque, tipo assim, e eu falo assim que isso já aconteceu por outras vezes. Então eu falo assim que, na verdade, eu acho que naquele primeiro dia que eu
Não que eu não senti outras vezes, como eu falei, eu senti desde o primeiro dia que eu vi ele, antes de conhecer ele, né? Mas eu vi Deus purinho depois daquilo, naquele momento, porque é como se Deus estivesse me falando para mim, tem alguma, tipo assim, tem alguma dúvida agora que é para ser? Então, beleza. E assim, eu só tenho que, assim, eu falo, só gratidão. Eu falo que ele é um menino muito especial em todos os sentidos, a forma que ele conversa, a forma que ele fala, a forma que ele agradece. Eu falo assim, igual eu falo, tem aquela parte ciumenta que realmente um filho adotivo tem mesmo, porque ele acha que você não vai amar ele igual realmente ele merece. E, e é difícil, né? Eu falo assim, eu fui numa briga esses dias, e aí a gente estava lá, ele falou, pai, as crianças vão pra piscina, e aí eu acho que não vai dar pra mim, né? Por causa que você tá aqui pra me visitar. Eu falei, não, vamos pra piscina. Aí eu, tipo assim, eu não preciso entrar lá, mas eu fico lá te vendo, eu não vou deixar você deixar de se divertir, porque eu tô aqui. Eu falei, pai, mas você vem tão de longe. Não, de jeito nenhum. O importante é que eu tô perto de você, velho. E ele foi pra piscina. E aí a gente ficou lá conversando, aí chegou um adolescente, 12 anos. Ele falou pra mim assim, tio, vamos jogar bola? Tipo assim, eu não consegui responder, na verdade. Porque na hora que eu fui tentar responder, ele ficou bravo, sabe? Ele falou, não vai, não. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque não vai, pronto, você nem gosta de bola. Eu falei assim, mas espera aí, eu joguei bola com você esse jeito. Ele falou assim, mas comigo é diferente. Não vai jogar bola. Aí ele tá sempre assim, agora você me segue aqui. O menino tava do meu lado e ele começou a querer cansar o menino. Enquanto o menino não cansou, não saiu de perto de mim, ele não parou. Ele ficou me rodando pro lado do abrigo. Eu tô assim, filho, deixa eu te falar pra você uma coisa. Esse sol tá me queimando, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Ele, não, me segue, continua me seguindo. Eu continuei seguindo ele. Na hora que ele viu que o menino cansou, que o menino foi embora, ele falou assim, agora vem aqui, Paulo. Aí eu segui ele, a gente ficou rodando lá a horta lá. Aí ele rodou a horta, conversou. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, agora me abraça. Aí eu abracei ele e falou assim, pai, eu te amo. Então, tipo assim, aí na verdade, eu senti uma certa insegurança que ele tem, que né, eu conversei com ele em relação já a isso, e um medo, né? Ele chegou uma vez e perguntou para mim, falou, pai, você vai desistir de mim não, né? Eu falei assim, não, filho, deixa eu falar para você uma coisa. Se eu cheguei até aqui, foi para ir até o fim. Eu não quero, jamais eu vou ferir seu coração. Eu só desisto se você desistir. Se eu falar que não quer, lógico que eu vou ficar arrebentado, mas eu não vou poder te obrigar. Ele falou, não, de mim eu não vou desistir não, mas você promete que vai desistir. E eu senti também que ele estava um pouco seguro, né? Começou até a dar um trabalhinho lá na casa em relação a isso. E eu sentei com ele e falei, filho, não existe possibilidade de eu desistir. Ah, mas é porque falam para vocês, para você, eles falam, porque eles querem que converse com você e você pare de fazer isso. Mas eu não vou desistir de você por causa de tudo que me falam. Eu não estou procurando um filho perfeito, não é. Eu sei que você tem falha como eu tenho. Mas a gente vai trabalhar isso, né? Tanto que às vezes eu converso com ele, você senta a conversa, que é algo que eu não concordo, porque é muito bom você ter esse diálogo, né? Você não vem ensinar no grito, né? Até porque essas crianças que vêm, por isso que eu falei, eles vêm muito feridos, você não sabe o que eles possam lá atrás, então você tem que ter um certo cuidado. E assim, aí depois que eu fui conversando com ele, eu vi que ele ficava muito concentrado em mim, sabe? O olho enchia d'água. Porque ele, tipo assim, isso é porque ele está pegando confiança em você, ele está tentando entender que você realmente ama ele de verdade, quer ele perto, que você não vai se desistir dele. Depois que eu acabei de falar, ele veio, me deu um abraço, abriu um sorriso até aqui, então, tanto que, desde a conversa que eu tive com ele para cá, ele está mais seguro em relação a isso, ele se sente mais seguro. Tanto que ele, tipo assim, às vezes ele via a necessidade de ficar falando comigo todos os dias. Hoje eu já nem falo muito. Às vezes tem dia que ele quer, tem live para falar, vai, pai, hoje não vai dar, não, porque eu vou fazer tal coisa. E eu não fico obrigando também, porque eu acho que ele também é adolescente, não ficar pouco tempo fazendo live. Então, tipo assim, então eu entendo. Só que lá no início, não, ele queria estar todo dia, porque ele estava se sentindo inseguro. Então, tipo assim, ele tinha um certo medo. Eu acho que ainda existe um pouquinho, mas não tá tanto, porque ele está se sentindo mais confiável. Então, mas é isso. Então, assim, eu falo que, gente, você que está disposto a adotar realmente, trabalhe tanto no seu emocional, entenda o que é realmente o processo, busque pessoas que já passaram por processo, até pessoas, às vezes, que ainda estão no processo, mas que já estão num processo mais avançado, por exemplo, no meu caso. Porque, assim, isso é muito importante. Isso ajuda muito. Né? Eu sigo aquela página que eu falei da Mãe por Adoções lá, e, assim, eu vejo até os adolescentes que já foram adotados,
tanto que ela já abriu minha mente em relação a muita coisa que eu tinha dúvida, em relação da adolescência mesmo, da fase da adolescência, como se deve lidar. Gente, vocês vão ver. E, tipo assim, quem está no processo não desiste não, porque uma hora chega. Eu falo assim, Deus, quando ele... Eu falo assim, hoje eu li uma frase que é verdade. Deus, ele não demora. Quando ele manda, ele capricha. E eu tenho certeza que quando chegar vai ser a coisa mais linda do mundo. Eu falo para vocês, assim, eu sou... Eu também falo, eu acho assim, você que está na fila da adoção, você que está esperando seu filho, prevaleça, permaneça, sabe? Não entra na noia dos outros que tá demorando, não, porque no momento certo Deus vai enviar o seu filho. No momento certo, ele vai chegar até você. Às vezes já está dentro da instituição, né? Meu filho estava na instituição desde 1 ano e meio de idade. Saiu de lá, faltando 1 semana para 11 anos de idade. Então, a gente não entende o propósito de Deus, mas a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, vai dar tudo certo. Dificuldade a gente passa mesmo. Passa, porque família é assim, gente. Família tem um pouquinho, uma tudorinha aí, mas é uma construção. E uma coisa que eu falo é que não tem essa de que eu não vou amar. Será que eu vou conseguir amar um adolescente? Será que eu vou conseguir amar uma criança maior? Claro que consegue. Porque a gente tem que decidir amar todos os dias. Todos os dias a gente decide amar. Você olha para aquela criança que faz alguma coisa que você não gosta, você olha para ele e você fala, não, eu amo ele. Eu vou ensinar ele a isso, eu vou ensinar ele aquilo. Entendeu? E Olha as dificuldades que ele passou, né? Tudo a melhor isso. forma, igual eu falei ainda, é o diálogo, por exemplo. Quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, filho, deixa eu te falar pra você uma coisa. A gente, além de ser pai e filho, a gente precisa também ser amigos. Por quê? Porque você precisa passar uma confiança pro seu filho, né? Hoje, não importa se seu filho é por via do amor ou biológico. Os filhos têm que passar confiança. Confiança de que maneira? Para que ele confie em você. Né? Hoje, muitas crianças, muitos filhos desviam para o lado errado porque ele não tem abertura com o pai e com a mãe. Então, eu acho assim, pai e mãe, você que é pai, você que é mãe, seja biológico ou por meio da via adoção, que não deixa de ser filho, mas você precisa ter a forma que você conversa, você precisa ter esse diálogo, né? Não é gritando, achando que você está certo a todo momento. Então, qual que é o acordo que eu tive com ele? Falei, filho, o dia que você se sentir que eu falei algo, por exemplo, que você não concordou, eu não quero que você fale algo perto dos outros. Como eu não vou falar? Quero que a gente sente, a gente converse e a gente vai se entender conversando. Porque não é gritando que a gente vai resolver, não é debatendo, não é falando um mais alto que o outro. Porque quando a gente começar a fazer isso, a gente, além de pai e filho, a gente vai se tornar amigo. Porque aí você vai confiar no que eu estou te falando e eu vou confiar em você. Tanto que um dia, teve algo que eu não tinha falado para ele. Não lembro o que foi. E a psicóloga comentou com ele. Só que, tipo assim, não é que eu não tinha falado para ele aí. Eu ia falar. Mas eu estava esperando o momento certo de eu me aproximar dele. Ele chegou na live e ele falou para mim assim, pai, deixa eu te perguntar. Primeira coisa, ele abriu a live falando da situação. Pai, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse negócio assim, é verdade? Eu falei, mas eu ia te falar ainda. Ele falou assim, mas você lembra que você falou para mim que a gente não tem que ficar escondendo umas coisas um do outro, que a gente precisa ser aberto um ao outro? Então, sabe, ele me corrigiu, não. Eu falei, não, filho, eu sei que eu tenho que falar para você, mas eu estava esperando o momento certo de conversar com você com respeito. Ele falou, não, beleza, mas eu quero que você seja transparente comigo, assim como você mandou ser com você. Então, olha para você ver a importância disso. E aí é a hora que você também tem que conhecer que você está errado, que você tem que ouvir. Então, por isso, então hoje, por exemplo, se no momento ali eu tivesse falado para ele, não, mas não tem que ficar, tivesse retrucado ele, por exemplo. De repente, ele não, de repente, aquela confiança que ele tá ali tentando plantar em mim, talvez não ia estar hoje. Talvez não ia dar nem certo. Ele falou, não, peraí, você não estou te falando algo, você está, né, retrucando, então quebrou a confiança aqui. Então, esse é o correto. Você sentar, conversar, entender a situação. Né? Na adoção, tem essas causas também de comparação. Você não ficar comparando um filho com o outro. Isso não é legal. Isso não está certo. Eu participei de um projeto onde eu ouvi uma mãe uma vez falar assim para mim assim, meu filho é burro, de carro, não sei o quê. Eu falei para ela assim,
Filho, deixa eu te falar pra você uma coisa. Ele não fala isso que você falou, não. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, não é que seu filho é bom, é porque talvez esse filho seu de cá, ele tem uma facilidade de aprender que o de cá não tem. O que você tem que fazer? É chamar de burro, não, é você tem que procurar ajudar ele. De repente, um aula de reforço. Porque talvez o seu de cá ele tenha uma facilidade que o outro não vai ter. Não faça comparação com o filho, porque isso você machuca e você faz seu filho perder a confiança que ele tem em você. E isso realmente, de fato, acontece. Então, tipo assim, esse é o processo de adoção. Então, o filho ele precisa pegar essa confiança. Por que o seu filho chamou seu esposo de pai e você de mãe depois de um tempo? Porque ele pegou confiança. É, é, se de repente você não tivesse, igual, por exemplo, a moça lá que falou, né, meu filho ainda me chamou, porque ainda falta alguma coisa. Está ali faltando alguma coisa. Igual eu falei, lógico, cada caso é um caso, a gente não pode julgar, porque eu não sei realmente o real motivo. Mas se você for parar para pensar, realmente falta alguma coisa. Então, assim, Cada história, né? Cada criança tem uma história, né? Cada um passou por uma dificuldade que a gente não conhece, né? Mas esse negócio que você falou sobre, né, aprender as coisas, aprendizado, a gente sabe que a criança que é institucionalizada, ela não é igual a criança que nasceu do seu ventre, que está aqui na sua casa, que teve todos os estímulos, né? Então, eles vêm realmente com um déficit de aprendizagem muito grande. E a gente tem que entender isso. Às vezes o pai chega em casa e quer colocar a criança na escola particular. Gente, às vezes a criança nem ia na escola direito. Não, meu filho, por exemplo, eu falo assim, meu filho, você conversa com ele, tipo assim, eu reparo o jeito dele, tento ser conversando com ele, para que ele entenda as coisas. E eu vejo o brilho no olho dele, tipo assim, ele sente assim, como realmente ele me ama mesmo, ele quer meu bem. Então, tipo assim, eu sinto isso, entendeu? Eu sinto que eu estou passando confiança para ele. E é isso, né? Eu acho que é isso. Desafios tem, não é fácil, mas se é o que você quer, se prepara para isso. Outra coisa também que eu falo muito a respeito da adoção é você evitar de dar ouvido para pessoas que insignificativas. Quando eu falo insignificativas, é porque o processo de adoção ele tem muito nisso, né? As pessoas falam assim, por exemplo, tem pessoas que já falou para mim, eu sou louco, nossa, é doido, 17 anos, não sei o que, eu falei, às vezes você tem que dar, meio que tem que dar uma Você respostinha. sabe que eu escutei? Eu já escutei assim, você adotar? Nossa, mas você vai adotar uma criança e ele tem irmão? Aí eu falei assim, tem uma irmã. Qual a idade dela? Agora tá com 19, né? E você vai deixar manter vínculo com ela? Eu falei, claro, vai manter vínculo, vai vir aqui em casa, fica aqui em casa. Mas você não tem medo de colocar uma mulher na sua casa com seu marido? Eu falei, não é uma mulher, é uma criança. É a irmã do meu filho, que nós consideramos como filha e a tratamos como filha. Então, se a gente for ficar dando atenção porque as pessoas falam, você fica louco, você não adota. Porque as pessoas moldam, dá malícia nas coisas. E é apenas uma criança. Meu filho tem uma irmã. Meu filho tem uma irmã, mas só que ele falou para mim, deixou bem claro, que ele não quer contato com a família dele. Então, assim, eu não posso obrigar, eu fiquei quieto, né? Tanto que o dia que ele falou, eu não falei nada. Porque, tipo assim, não tem como você impedir, mas também você não pode obrigar se ele falar que não quer. Ele deixou isso bem claro. Meu pai, eu não quero contato com ninguém. Eu quero ver uma nova história. Eu não desejo mal para eles, eu quero que eles sigam a vida deles e eu a mim. Então, assim, é o respeito. Mas, assim, igual, por exemplo, se houve uma moça lá para mim, eu até chamei a atenção dela em relação a isso. Ela já falou para mim assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Não. Nossa, mas você vai adotar? Que coragem. Eu acho que a live vai cair, porque eu acho que a gente já está 1 hora. Acho que o Facebook. Passou nada. Assim, ué. Vamos subir restante. Não é possível que vai cair, ué. Agora deu certo. Pessoal, só concluir o meu raciocínio aqui, já vou encerrar também, já está tarde. Então, eu estava falando a respeito porque na hora que começou a coisar o tempo aqui, eu perdi o raciocínio. Sobre a moça que me perguntou, ela me perguntou simplesmente assim, nossa, mas você vai adotar? Você é corajoso. Não é que ela falou isso, eu senti assim, meio ironia, né, na aula. Eu perguntei para ela assim, corajoso por quê que você acha? Ela falou, então, porque eu vi no jornal,
Aí, olha, você vê. Eu vi no jornal uma mãe que adotou um filho, que aí ele cresceu e ele matou a mãe. Aí eu falei, aí eu peguei e falei para ela assim, aqui, deixa eu te falar assim uma coisa. Eu acho que você precisava ter um pouquinho de mais cuidado com as coisas que você fala. Sabe por quê? Ela falou, não, você não entendeu. Eu falei, não, entendi. E sabe por quê? Deixa eu te falar assim uma coisa. Hoje existe pai, mãe, filho biológico que matam o outro. Então, É o que mais tem. exatamente. Então, sangue não define caráter de ninguém, independentemente se ele é seu ou não. Então, assim, e quando você fala isso, você está sendo preconceituoso com tantas crianças e adolescentes que estão dando um amigo. Você está querendo dizer que todo mundo está lá igual? Então, assim, não faz sentido. Então, assim, umas coisas às vezes pesadas que a gente ouve, que é claro, assim, a gente tem que ter estrutura psicológica e a gente tem que ter o momento certo de responder também, se for necessário, porque, graças a Deus, eu não me desestabilizo por isso, eu não levo muito em conta, mas às vezes é necessário você dar uns cortes, porque queira a pessoa aceitar ou não, é um filho seu, né? Então, para um filho a gente faz qualquer coisa. Então, assim, a gente tem que estar preparado emocionalmente para ouvir certas coisas mesmo, porque não é fácil, não. É cada absurdo E a que gente eu falo, meu Deus. também tem que falar, né? A gente tem que responder, porque às vezes a pessoa fala por ignorância, né? Às vezes, ai, o negócio que entra da hora. Às vezes a pessoa fala por ignorância mesmo. Não sabe nem o que está dizendo. E aí a gente tem que ensinar. Nossa, mas você já vai adotar nessa idade, o menino já está criado. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Ô, Ângela, deixa eu falar uma coisa assim. O adolescente, para quem não entende, tanto o adolescente quanto a criança que estão dentro de um abrigo, eles são muito regredidos. Regredidos em que sentido? Eles não têm, às vezes, as mesmas atitudes ou, às vezes, as mesmas reações que talvez um adolescente que foi criado com os pais. Eles são muito regredidos em relação ao que eu falo. Eles, às vezes, não teve uma família para brincar, para se divertir, para estar do lado, como eu falo, com eles do lado deles, no momento bons, ruins, eu falo, porque dentro do abrigo é muitas crianças, então assim, quem está dentro do abrigo consegue ter aquela participação familiar igual um familiar tem, ele cada hora tem um vigiando, cada hora tem uma história em todo momento, então tipo assim, então eles não têm aquele afeto, um amor direto, né, de um pai, de uma mãe, então eles são muito regredidos. Então, por exemplo, eu estou adotando um adolescente de 17 anos, mas se você conversar com ele 5 minutos, você vai ver que a mentalidade dele é de uma criança de 13, 14 anos. Não que, não que regressão que eu falo, não é questão de ser regredido no sentido como se muitos acham, burro, não estou falando disso. Estou falando em sentido assim, ele é regredido porque, por exemplo, é um menino que gosta de brincar, aquele que gosta de brincar, aquele que gosta de conversar, aquele que gosta de rir, que tem uma mentalidade que ele quer ter coisas de adolescentes ainda. Então, tipo assim, eles são regredidos. Então, tipo assim, eles procuram esse afeto que eles não teve lá atrás, entendeu? Esse amor que eles não teve. Então, eles querem aproveitar ao máximo. Por isso que eu falo, tem muito em relação a isso, que eu até ouvi uma moça que adotou com um menino de 17 anos, e alguém perguntou para ela, assim, no story dela lá, mas você é 17 anos, por que você não põe esse menino para trabalhar? E aí, eu falei, olha, você vê as perguntas. Aí a mãe lá respondeu assim, gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Se ela sentir que ela quer trabalhar, e isso eu falo até pelo meu filho mesmo, que ele quer trabalhar, quer chegar no pai, eu quero trabalhar, beleza, eu não vou impedir ele fazer isso. Se ele quer, quem sou eu para pedir? Só que, a princípio, eu pelo menos, se dependesse de mim, e o que ela falou é a mesma coisa que eu penso. Eu quero, primeiro, nesses primeiros momentos, deixar que ele aproveite um pouco as coisas que ele não pôde aproveitar. Por exemplo, que ele possa passear, que ele possa fazer coisas que ele não teve com um pai, né, ou com uma mãe. É isso que eu quero proporcionar para ele. Agora, se ele chegar aqui hoje, daqui 1 mês, 2 meses, e falar assim, pai, não, eu quero trabalhar, quero poder fazer alguma coisa, beleza, quem sou eu para impedir? Mas é o que eu falei para ele, no início, assim, a única coisa que eu quero, que eu falei para ele, que eu quero que ele estude, isso sim. Mas fora isso, se ele achar que ele ainda não quer fazer, não que eu vou estar criando uma pessoa que, não, nada disso. Vai chegar um momento que eu falo, filho, agora é o momento de você começar a pensar em trabalhar, até para você poder ter suas coisas, enfim. Só que no início eu não vou fazer isso, porque eu não acho que é o momento. Eu acho que ele precisa aproveitar um pouco daquilo que ele não teve oportunidade de aproveitar, né? Dele poder estar mais presente perto de mim, de poder né, ter um vínculo maior comigo. E quando ele
equilíbrio. O momento agora é um momento de vinculação, Sim, é de se amar, é de se conhecer. Não é de pensar nisso, né? Não é pensar em trabalho, não é pensar em escola, não é nada. O momento é a dois. sim. Então, tipo assim, então eu falo assim, então eu acho que a gente, eu falo para as pessoas, se você não acha, por exemplo, bacana adotar, é um jeito seu. Até porque isso não é para qualquer pessoa. Eu falo que Deus, ele dá dons, existe dons que Deus ele vai dar para anjo, ele não vai dar para mim, mesmo através da vida da adoção. A gente tá no mesmo, né, no mesmo dom em relação a isso. Mas pode ter algo ali na anja que seja diferente de mim, que não vai ser igual, que ela vai pensar diferente. E isso é ser humano. Então, cada ser humano ele tem um modo diferente de pensar. Por exemplo, eu acho lindo, vou dar um exemplo, não que eu não goste de animais, mas, por exemplo, muitas pessoas olham, por exemplo, uma pessoa que tem um canil. Vê que tá de, nossa, que absurdo, como é que a pessoa dá conta disso tudo? Gente, é o que ela sentiu de fazer, é o que ela se sente bem, o que ela gosta. Pra gente que está fora, é um absurdo, é uma loucura. Eu, particularmente, não teria. Não que eu acho uma loucura, mas eu falo que eu não teria, porque eu não teria esse dom e essa paciência toda que a pessoa tem. Mas eu tenho que respeitar, porque é o que a pessoa. Eu não posso chegar para a pessoa e ia chamar a pessoa de louca. Nossa, é louca. Não, é o que foi destinado para ela fazer. É um dom que Deus deu para ela, que eu acredito que isso também é um dom. E o mesmo é um ser humano, tipo assim, a parte da adoção. E isso não é para qualquer pessoa, realmente. Não é qualquer pessoa. E o que a gente precisa fazer simplesmente é respeitar. Você respeitar a opinião do outro. Né? Você não tem que concordar comigo no que eu estou fazendo. Quem tem que concordar sou eu. Eu não vou desistir do meu sonho porque uma pessoa falou para mim que, não vou. Entendeu? Não vou. Eu não tô, igual eu falei, eu não estou esperando um mar de rosa, não, estou esperando um filho perfeito que eu sei que não existe. Né? E isso eu falo até para ele. Né? Eu falo, filho, quando você vem para cá, não existe mar de rosas. Né? Vai ter momentos que eu vou falar algo que você não vai concordar, vai ter momentos que você vai falar algo que eu não vou concordar, vai ter momentos que a gente pode se desentender em alguma situação. Mas o que vai acontecer? A gente vai estar sempre conversando e tentando melhorar cada dia. E essa é uma vida que a gente tem que viver no nosso dia a dia, respeitando a opinião e a decisão de cada um. Porque você eu falando que você não concorda, que você acha um absurdo, isso não vai mudar nada, pelo menos a minha opinião não vai. E nem eu vou desistir pensando que você acha que eu vou desistir daquele brilho todo dia, e brilho no olhar, aquela palavra todo dia falando te amo, pai. Você acha que eu vou desistir disso, Ângelo? Pensando que os outros vão falar? Nunca, nunca. Eu falei, gente, o dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês vão ver o que eu estou falando. Tipo assim, ele é Mas um o problema não encantador. é a gente desistir, né? É que às vezes as pessoas são inconvenientes. Quando elas são inconvenientes conosco, ok, nós somos adultos, nós sabemos, mas a gente quer inconveniente com os nossos filhos. Aí não tem perdão. Não. E assim, eu falo assim, a gente estando preparado, a opinião dos outros não importa. Meu chefe falou isso para mim no início, né? Quando eu falei para ele que eu ia adotar, de 17 anos, ele falou, Rodrigo, você se sente preparado? É isso mesmo que você quer? Você está confortável em relação a isso? Eu falei, sim. Eu falei, então, faz o que o seu coração manda e não fique esperando a opinião dos outros. Porque, às vezes, uma pessoa vai achar legal, outras pessoas vão achar que não. E isso não importa. Se você está se sentindo bem, pega e faça e não importa os outros. Então, é isso. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Eu acredito que daqui a um dia eu vou ter essa mesma... Já tenho essa sensação, mas que eu vou ter essa mesma... Fala, esse momento que você tem já, né, do seu filho aí, já com você, já registrado. Eu acredito que cada dia que passa é um momento mais feliz ainda. E é isso. E assim, eu só tenho que agradecer mesmo. E eu falo assim, eu olho para ele, eu falo, todo dia eu olho para ele, eu fico encarando ele e falo, meu Deus, não é possível que Deus, que eu mereço tanto. Porque, tipo assim, eu falo que é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Tipo assim, a É, forma que ele é. é aquela coisa, eu olho pro meu filho, né? Tô olhando para ele e falo, mas o que que foi que você tá olhando? Aí fala assim, eu tô olhando como você é lindo, meu filho. Você é tão lindo. Aí ele dá risada. Aí ele Né? fala assim, eu puxei você. É, não, o meu filho falou isso também. Ele fala assim, você também é lindão. Aí, esse dia eu postei um negócio, você tá assim, nossa, pai, você tá bonitão, que não sei o quê. Então, tipo assim, é muito gratificante. Tipo assim, gente, não tem coisa melhor. Fala que
Ele brinca comigo e ele fala assim pra mim assim, que eu falo pra ele, né? Eu falei assim, filho, daqui uns 2, 3 anos, eu falei pra ele que ia adotar de novo. Ele fala, não, você não vai adotar. Eu sou primogênito, eu vou ser único, quer dizer, o que desse jeito. Ele fala pra mim, ele bate na tecla, toda vez que eu vou lá, fala, pai, você não vai adotar, não vou deixar isso aqui. Mas eu falo assim, falei, filho, assim, tipo, claro que a gente quando estiver vivendo junto é diferente, né? A gente toma decisões junto. Mas quem sabe lá na frente ele mudou opinião, né? Mas se ele falar que não, né? Paciência, a gente É, eu vai respeitar. falei pro meu aqui, eu falei pro meu, eu tô voltando pra fila. Janeiro eu volto pra fila. Vou passar agora com assistente social, né? Vou pedir pra voltar pra fila. E aí o João queria não. Daí eu falei assim, meu filho, nós vamos sim. Meu bem, nós vamos adotar porque a mãe pediu 2 crianças. E quando o telefone tocou pra você, era só você. Eu vi sua fotinha e falei, não podia dizer não pra você. Você acha que eu podia dizer não pra você? Se eu queria 2? Aí ele fez assim. Então, eu falei sim pra você. Agora a gente vai ter mais um irmão. Daí ele falou assim, mas tem que ser menor que eu. Por que será, não? Ele quer mandar. É. Mas, Tudo bem, vai ser o mas, menor. mas é como eu te falei, às vezes, por isso que a questão de trabalhar muito em relação a isso, porque às vezes é insegurança, que às vezes ele acha assim, vai adotar, aí não vai me amar mais igual pra minha mãe. Então, assim, aí quando você entrar no processo de novo, aí que você tem que amar ainda mais, né? Amar ainda mais, é, tipo assim, fazer com que ele entenda que por mais que, que você tá adotando outro, o amor que você tem por ele vai continuar sendo o mesmo, vai ser diferente. E Sim, depois por também, isso que a gente vai pedir deixar mais pra frente, porque se eu entrar na fila hoje, amanhã o telefone toca, né? Porque então, a adoção tardia é assim. Então a gente vai deixar só, vamos curtir em família mais um pouquinho para depois. mas é isso, Ângela, eu acho que foi muito produtivo a live, falei mais do que papagaio de pirata, mas é porque eu gosto, tipo assim, eu acho importante falar, porque as pessoas esclarecem algumas coisas, é claro que tem muitas dúvidas ainda que precisam ser esclarecidas, e muita coisa que ainda não sei, que a gente vai aprendendo durante todo o processo, mas é bom, porque esclarece algumas coisas para as pessoas, né, para as Sim. pessoas entenderem o processo, e assim, eu acho que a gente fica tão feliz que se deixar a gente fica falando a noite inteira. A adoção é muito É, fácil. é igual quando eu tô no meu filho na live, às vezes a gente tá na live e a gente nem tá falando nada, tá um olhando pro outro. Aí, tipo assim, ele não tem o que falar e eu não tenho. Aí eu fico lá olhando pra ele, admirando ele e ele olhando pra mim aqui, ó. Aí ele começa, aí ele gosta muito de falar de videogame. Aí, quando ele não tá falando nada, ele entra no assunto do videogame. Eu deixei falar. E assim, é muito gratificante. Eu, só de ver o brilho no olhar dele, ele fazer questão, igual ontem. Ontem ele entrou rapidinho e falou, eu vou entrar rapidinho só pra ficar sem falar com você. Porque eu tava tossindo muito. Eu falei, não, filho, precisa entrar. Não, porque você tá tossindo muito, vai se cuidar. Se ele ficar falando. Aí, passou 1 minuto, ele ligou. Não, não, vamos falar, vamos falar. Não vou deixar de falar com você hoje, não. Mas, assim, é muito gratificante a questão que ele faz. Mas é isso. Mas, Ângelo, você quer falar alguma coisa? Essa live vai ficar gravada aqui, depois o pessoal vê com o tempo. Uma live. Quero agradecer, né, o convite. Vamos marcar outras lives pra gente fazer mais. Eu acho que foi legal. Daqui uns dias, deixa passar um tempo, quem sabe a gente vai fazer uma live com eles. Opa! Não sei, é difícil, porque o meu filho é muito tímido, ele não gosta de aparecer na televisão, não. Não, mas o meu filho também ele é bem tímido, mas isso aí vai perdendo o timidez com o tempo. Ele fala pra mim, você, pai, eu fico preocupado, como é que eu vou acostumar com as pessoas? Eu falo, rapidinho, você conversa bem, você fala bem, você tem uma boa conversa. Eu acho que, como é que fala? Que já já ele adapta todo mundo. Esse dia ele puxou conversa com um rapaz que estava perto da gente lá da casa. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, isso você não é comunicativo? Não, pai, porque aqui eu já sou acostumado com isso. E é muito bonitinho, né? Eles são, eu acho que é Deus mesmo, né? Tinha certeza que é Deus, não tem nem dúvida disso. Mas é isso, Ângela, boa noite, pessoal. Desculpa aí tomar o tempo de vocês, eu sei que a live foi longa, mas foi uma conversa produtiva. E outros momentos a gente volta. Boa noite, Santa. Se vocês tiverem aí também algum tempo que vocês queiram trazer para a gente, manda para a Ângela, ou me manda que a gente faz a live aqui, chama alguém também, de repente, que tenha uma experiência também até maior que a nossa, e é isso. É isso aí. Falou. Uma boa noite a todos. Deus Boa noite, abençoe. tchau.